Obrigado pelo convite. Então, eu vou falar hoje sobre a rinoplastia e, basicamente, quando é indicada a rinoplastia. A anatomia do nariz, o nariz ele é um órgão central da face e no nariz a gente pode detectar a ponta do nariz como sendo a estrutura mais proeminente do nariz. Da ponta do nariz para trás a gente chama de dorso nasal. Da ponta do nariz para frente a gente dá o nome de columela e nas laterais do nariz, nessa região mais da base nasal, a gente tem as asas nasais. Mas a verdade é que o formato do nariz nada mais é do que o que existe por baixo da pele, que é o envelope do nariz. Então, ele é reflexo das dimensões e das relações das estruturas que estão embaixo da pele. Então, nós temos um osso próprio nasal, nós temos duas cartilagens, que são as cartilagens triangulares ou laterais superiores, e nós temos um par de cartilagens também na ponta do nariz, que a gente dá o nome de cartilagem alar ou cartilagem lateral inferior. Na realidade, o nariz ele é sustentado internamente por uma estrutura que é o septo nasal, então da mesma forma que a gente observa num telhado de uma casa. Então o septo nasal é a estrutura que sustenta esse arcabouço nasal e ele também tem uma relação de proporcionar um nariz mais ou menos avantajado. Então, quando a gente fala num conceito de nariz, a gente não pode falar em belo ou feio, porque na verdade os conceitos de belo, de bonito ou feio são conceitos subjetivos. Então a gente tem que interpretar o nariz seguindo os conceitos de proporção e harmonização. Na verdade, o conceito daquilo que é atraente, do que é de atratividade, ele se baseia muito nos conceitos que foram desenvolvidos por Leonardo da Vinci, que estudou a face de inúmeras pessoas e estudou justamente o formato e a angulação das estruturas da face e ele percebeu que a simetria facial ela trazia uma harmonização, uma proporcionalidade que tornava a face e o nariz o mais natural possível. Então, para isso, ele desenvolveu isso, logicamente, para desenvolver as grandes obras-primas da sua vida, como a Mona Lisa. E é do Leonardo da Vinci que a gente ainda utiliza algumas regras na análise facial. Então eu vou falar para vocês 2, 3 regras que a gente utiliza na avaliação de uma face. Por exemplo, a regra dos terços e dos quintos faciais. Então se a gente analisa a face de uma pessoa de frente, a gente passa 4 linhas sobre a face, uma linha horizontal, que passa na linha da inserção do cabelo, uma linha na parte do dorso nasal, da região da glabela, uma outra linha na região abaixo da columela e uma linha no queixo, na região do mento. A gente divide a face em 3 terços horizontais. Quando esses terços horizontais são proporcionais, a análise de quem vê essa face, ela traz uma naturalidade muito maior de quando esses terços são desproporcionais. Então a desproporcionalidade causa uma estranheza na análise facial. Da mesma maneira, se nós dividirmos a face em segmentos verticais, em linhas verticais, nós podemos obter quintos faciais que quanto mais harmônicos e mais proporcionais, maior é a naturalidade dessa face. Um outro parâmetro que a gente se utiliza, por exemplo, é o ângulo que é formado entre a região da columela e a região do lábio superior. Esse ângulo, em mulheres, o objetivo é que fique em torno de 100 a 105, 110 graus. Em homens é que fique em 90, 95 a 100 graus. Então essas proporções elas apresentam para a gente uma maior naturalidade. Quando a gente olha um nariz por baixo, a base nasal, mais um parâmetro, a parte mais superior ela deve corresponder a 1/3 do tamanho total de projeção do nariz. Então as narinas elas devem ocupar 2/3 e a parte acima das narinas até a ponta do nariz 1/3. Então são conceitos que quando a gente avalia um paciente que deseja fazer uma rinoplastia nós temos que ter em consideração.
Então, a indicação, existem basicamente 3 indicações para fazer a rinoplastia. Existe uma indicação funcional, que o paciente chega para você no consultório e fala, doutor, eu não respiro bem pelo nariz. Aí cabe ao médico avaliar, dentre as possíveis causas de obstrução nasal, se o formato do nariz, da pirâmide nasal, tem relação com a dificuldade de respiração do paciente. Então, novamente, voltando ao exemplo de um telhado de uma casa, se a gente tem um telhado que desaba, a hora que eu abro a porta da casa eu não consigo entrar, porque o telhado desabou. Então, uma das causas de obstrução nasal, de dificuldade para respirar, pode ser um formato ou uma ponta muito achatada ou um nariz muito torto. Então, isso deve ser levado em consideração. Uma segunda indicação seria a indicação reconstrutiva. Então, o paciente teve um trauma nasal, então a queixa dele vai ser, doutor, eu não respiro bem e eu também tive uma deformidade no meu nariz em decorrente de um acidente. Então, o desejo do paciente vai ser respirar melhor e também recuperar a imagem que ele tinha previamente ao acidente. Então, levando isso em consideração, também tem que ser feita uma análise médica e todos os conceitos de proporcionalidade e harmonização devem ser aplicados para a gente conseguir reverter uma situação traumática àquilo que era antes. E a terceira indicação é uma indicação cosmética. Então, a indicação cosmética ela parte de um desejo do paciente. É um desejo do paciente de modificar o formato do nariz, de modificar a angulação do nariz, na verdade de ter uma harmonização nasal, uma melhora da autoestima. Mas não é porque o paciente tem um desejo, simplesmente, que também ele não deve ser passado numa avaliação médica. Na realidade, a avaliação médica é fundamental e também a análise facial é fundamental para saber se a queixa do paciente é condizente com aquilo que a gente vê na anatomia da face, na proporção da face. Então eu brinco com o meu paciente que eu não preciso convencer ninguém a fazer uma cirurgia plástica, mas na verdade ele que tem que me convencer que a queixa dele tem relação realmente com a harmonização da face, com os pontos levantados podem ser corrigidos respeitando a harmonia da face. Eu acho que o melhor resultado possível é quando o paciente chega no consultório, ele imagina um resultado de cirurgia. E o médico conversando com o paciente, com a anamnese, ele também imagina um resultado de cirurgia. Quanto mais congruente for essas duas imagens, quanto mais congruentes forem essas duas imagens, melhor é o resultado da cirurgia. Então a cirurgia ela é feita toda por debaixo da pele. Então, se ele tem um sinal de nascença, uma pinta aqui, esse sinal de nascença ele vai continuar aqui. Então, a proporcionalidade da face ela é feita de acordo com o tamanho e as dimensões das estruturas embaixo da pele. E eu também falo isso para o meu paciente, se ele, eu aviso, olha, um resultado bom é aquele resultado que as pessoas não olham para você quando você entra na sala e fala, você operou o nariz. Eu estou vendo que você operou o nariz, porque se isso acontecer, você colocou o nariz plastificado na face do paciente. Outra coisa que acontece é se ele chega com uma lista, doutor, eu gosto desse nariz aqui. Então isso também, esse nariz é bom na face dessa pessoa. Na sua face ele pode não ser bom. Então na realidade um bom resultado é aquele resultado que, por mais diferente que seja a fotografia pré-operatória da pós-operatória, por mais diferente que seja, a gente não consegue notar no paciente que ele fez uma cirurgia. Lógico, se a gente não vê ele com curativo, com roxo no olho, com alguma alteração visível. Então, se isso acontece, se ele entra numa sala e a pessoa fala, você está diferente, você pintou o cabelo, ou uma mulher passou um blush diferente, você tem um batom, mas não fala que ela operou o nariz, esse é um ótimo resultado pós-operatório, por mais diferente que ele esteja do resultado anterior. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, obrigado e estou aberto às perguntas.